Vamos lá, terceirão, bom dia. Geometria analítica, assunto novíssimo aí, ó. Primeira parte, que é sobre ponto, próxima aula exercício, então vamos lá. Geometria analítica, né? Geometria analítica é um ramo da matemática novo, né? Por que novo? Século XVII, século XVIII, comparando com outros assuntos que é antes de Cristo, né? Então, geometria analítica é um assunto bem recente. Isso aí, na verdade, a geometria analítica é a junção, a união de dois ramos da matemática bem antigos. Geometria plana, que é um dos mais antigos por sinal, e álgebra. Então, um grande pensador, René Descartes, francês, ele foi o precursor, né? Ele que teve essa primeira ideia, com os outros matemáticos também contemporâneos a ele, que uniram a geometria plana, geometria euclidiana, né, com a álgebra, e deu essa maravilha aqui, certo? Então, na verdade, a geometria analítica é o ramo da matemática que ela vai estudar, ele estuda, né, os elementos da geometria plana de forma algébrica. O ponto, que na geometria plana é apenas um pontinho lá que não tem dimensão, na geometria analítica ele é representado pelo par ordenado, né? A reta é dada pela equação. Então, todos os elementos da geometria plana vão ser representados de forma algébrica, vão ser tratados de forma algébrica. Todos os elementos, todas as figuras da geometria plana passam a ser representados por equações. Tudo bem? Então, é muito bom essa parte porque você acaba fazendo uma boa revisão da geometria plana e da álgebra. Junta as duas e nasce essa maravilha aí. Vamos adiante. Bem, toda geometria analítica, ela é trabalhada em cima do plano cartesiano. O mapa astral da geometria analítica é o plano cartesiano. Então, no primeiro momento, vou apresentar para vocês aí o plano cartesiano, já conhecido pelos senhores, né, com algumas observações, e a partir daí a gente começa a falar do ponto propriamente dito. Vamos lá. Tem aqui uma reta, outra perpendicular, né? Essa horizontal chama-se eixo das abscissas, que é dado pela letra X. E essa da vertical é o eixo das ordenadas, que é dado pela letra Y. E esses dois eixos, aqui você tem a origem, né? Esses dois eixos aqui, ó, aqui é a parte positiva do eixo. Aqui tem todos os reais positivos e para cá todos os reais negativos. Da mesma forma que o vertical, todos os reais positivos e todos os reais negativos. Então até aí não mudou nada desde o sexto ano, né? Isso aqui é a origem, né? Os dois eixos se interceptam formando 90 graus, né? São perpendiculares exatamente no zero. Então o zero do eixo X e o zero do eixo Y se interceptam exatamente aqui, ó. Isso aqui é chamado origem. Então, esse plano cartesiano, esse par de eixo aqui, ó, ele divide esse plano todo em 4 quadrantes. Aqui você tem o primeiro quadrante, contado no sentido anti-horário. Aí você tem aqui o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Enfim, em cada quadrante desse, primeiro, segundo, terceiro, quarto, existe uma infinidade de pontos. Por quê? Vamos relembrar lá geometria de posição, né? No plano existem infinitos pontos, certo? Infinitas retas, em cada reta infinitos pontos, então acaba que no plano tem infinitos pontos. Se você dividir por 4, vai dar um quarto de infinito. Só que um quarto de infinito continua o quê? Infinito. Então nesse quadrante aqui, ó, existem infinitos pontos, aqui também infinitos pontos, aqui infinitos pontos e aqui também infinitos pontos. Sem contar que sobre o eixo também tem infinito e esse aqui também tem infinito, tá bom? Agora sim, se eu pegar um ponto aqui no primeiro quadrante, vamos pegar aqui o ponto A, né? Pontinho A. Como é que eu represento esse ponto A? Todo ponto ele tem uma abscissa e tem uma ordenada, que é um par ordenado. A abscissa dele, a abscissa do ponto A, vai ser projetado aqui para o eixo das abscissas. E a ordenada vai ser projetada aqui para o eixo das ordenadas. Só que notem só, quando eu pego um ponto aqui no primeiro quadrante, eu peguei esse aqui, mas podia ter pego qualquer um, a abscissa dele sempre vai projetar na parte positiva. E a ordenada também na parte positiva. Então, o que eu posso afirmar para vocês? Que todo ponto do primeiro quadrante,
A abscissa é positiva e a ordenada também é o quê? Positivo. Então, todo ponto que eu pegar nesse quadrante aqui, ó, ele vai ter uma abscissa positiva e ordenada positiva, ok? Porque nesse quadrante aqui, projeta a abscissa aqui, o lado positivo, e o eixo das ordenadas também. Já no segundo quadrante, se eu pegar esse pontinho aqui, por exemplo, é o ponto B. Quando você projetar para o eixo das abscissas, vai bater na parte negativa. Lembra que essa parte é positiva e essa parte é negativa. Então, qualquer ponto aqui do segundo quadrante, a abscissa vai ser negativo, enquanto a ordenada vai continuar o quê? Positivo. Então, todo ponto do segundo quadrante, ele vai ter que formato negativo para a abscissa, positivo para a ordenada. No terceiro quadrante, o que acontece? A abscissa vai ser, ponto C, né? A abscissa vai ser positiva, negativa, né? Desculpa, vai ser negativo. E a ordenada também o que? Negativo. Então, ponto C, você vai ter negativo, negativo. E no quarto quadrante, que é o nosso ponto D, a abscissa vai ser positivo e a ordenada vai ser o que? Negativo. Então, qual é o formato? Positivo para a abscissa, que é a primeira componente, e negativo para a ordenada. Tudo bem? Então, você veja que não repete, né? Positivo, positivo, primeiro quadrante. Negativo, negativo, segundo quadrante. Sempre tem uma combinação. Professor, e se o ponto estiver em cima do eixo? Quando ele está sobre o eixo, ou das abscissas, ou das ordenadas, ele não pertence a quadrante, ele pertence à interseção de dois quadrantes. Ou ele não pertence a nenhum quadrante. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, que é o nosso ponto E, tá bom? Então, todo ponto que pertence ao eixo das abscissas, a abscissa vai ser um valor positivo ou negativo, dependendo de você pegar, ou zero, né? Ou zero. E a ordenada vai ser o quê? Zero. Isso é fato, tá bom? Qualquer ponto no eixo das abscissas, a abscissa vai variar, é tanto que eu coloquei um X, e a ordenada é zero. Quer dizer, pode ser o ponto 3, 0, menos 4, 0, 7, 0, o 0, 0. E essa abscissa aqui, ó, ela é variável. Vai depender de onde você, ao longo do eixo, onde que você pegar o ponto. E a ordenada é 0. Por outro lado, se você pegar no eixo das ordenadas, aqui em cima, por exemplo, o que vai acontecer? A abscissa dele é 0 e a ordenada que vai variar. Aqui é um Y, tá, gente? Aqui é um Yzinho. Bora corrigir? Pronto, corrigir, tá? Então, quando você qualquer ponto pega no eixo das ordenadas, aqui, ó, a abscissa dele vai ser 0 e a ordenada vai variar. Esse valor que vai variar dependendo de que altura você está pegando, tá bom? Então, até aí tudo bem, né? Primeiro quadrante, positivo, positivo. Segundo quadrante, negativo, positivo. Terceiro quadrante, negativo, negativo. Quarto quadrante, positivo, negativo. Eixo das abscissas, x0, tá bom? x0. Eixo das ordenadas, 0y. Para encerrar essa primeira parte, o nosso mapa astral da geometria analítica, esse plano ele é formado por infinitas retas. Só que, além dessas duas, que são duas retas fundamentais para o plano, tem duas retas também muito importantes. Uma é essa reta aqui, ó. Ela é bissetriz, tá? Ela divide o primeiro quadrante em dois ângulos iguais, logicamente o terceiro também. E essa outra bissetriz aqui, ó. Essas duas retas são bissetrizes. Essa primeira aqui, ó, é chamada, aqui, essa aqui de cima, é chamada bissetriz dos quadrantes ímpares, porque ela passa no 1 e no 3, ó. Então ela é chamada bissetriz dos quadrantes ímpares. E essa aqui de baixo, essa aqui, ó, ela é chamada bissetriz dos quadrantes pares. Tudo bem? Agora nota um detalhe. Todo ponto sobre essa bissetriz, a abscissa é igual a ordenada. Aqui vai ter o ponto 1, 2, 2, 3, 3, menos 4, menos 4, menos 1, menos 1. Todo ponto que você pegar nessa bissetriz aqui, ó, você vai observar que a abscissa é igual à ordenada. Já nessa outra bissetriz, você vai verificar o seguinte, que a abscissa e a ordenada são simétricas. Aqui,
1 menos 1, 2 menos 2, aqui, menos 1, 1, menos 4, 4, né? Enquanto nessa bissetriz aqui, ó, a abscissa e a ordenada são iguais. Nessa outra bissetriz aqui, ó, que é dos quadrantes pares, a bissetriz e a ordenada são simétricas, tá bom? 7 menos 7, 9 menos 9, menos 3, 3, enfim, tá bom? Isso aqui vai ser importante quando estivermos estudando equação da reta. Então aqui está, ó. Você pode dar um pause, dar uma olhadinha, tá bom? Então toda a geometria analítica que vamos estudar durante esse curso, né? Esse mês mais ou menos aí, é trabalhada em cima do plano cartesiano. Então isso aqui você tem que dominar bem direitinho. Vamos adiante? Vamos lá. Distância entre dois pontos. Olha só. Nossa primeira fórmula, hein? Geometria analítica é cheia de análise e também cheia de formulazinha. Se você tem um plano cartesiano, você tem dois pontos. Aí você quer calcular a distância entre eles. Olha só, trouxe aqui uma animação, né? Uma ilustração. Plano cartesiano, eixo x, eixo y. Peguei aqui o ponto A. A abscissa dele, XA, né? Quando você projeta para cá, você acha a abscissa do ponto A. E ordenada YA. Então, genericamente, o ponto A tem a abscissa XA e ordenada YA. Lá em cima, peguei o ponto B. A abscissa XB, né? E ordenada YB. Tudo bem, isso na prática vão ter valores, né? 3, 4, 5, 7, vão ter números. O que ele quer? Ele quer a distância desse ponto a esse ponto aqui, ó. Ele quer a distância do ponto A ao ponto B. Só que notem só, quando você traça essa distância aqui, e olhando para essa projeção e para essa projeção, aqui apareceu aqui um triângulo retângulo, né? E matemático, né? Aluno de matemática que está estudando, não pode ver um triângulo retângulo que já quer o quê? Teorema de Pitágoras, né? Que é exatamente isso. Notem só, o que nós queremos, que é a distância, é exatamente quem? A hipotenusa. Aí, aqui é um cateto, certo? Aqui é outro cateto. Então, se eu tiver esses dois catetos, eu aplico o Pitágoras à hipotenusa. Agora, percebam só, tá? Esse pedaço aqui, quando você vai dar origem até aqui o XB, esse pedaço todo mede XB. E aqui mede XA. Então, essa parte que me interessa, essa partezinha aqui, ó, é XB menos XA. Correto? Então, esse cateto aqui, ele mede XB menos XA. E esse outro cateto, daqui da origem até aqui é o YB, e daqui da origem até aqui é YA. Então, essa parte que me interessa é YB menos YA. Então, olha só, triângulo retângulo, um cateto XB menos XA, e outro cateto YB menos YA. E a hipotenusa é exatamente a distância. Aplicando Pitágoras vai ficar essa distância ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado, correto? Que vai ficar exatamente isso aqui, ó, né? Essa distância aqui elevada ao quadrado, o quadrado bem aqui, ó, seria igual a esse cateto elevado ao quadrado somado com outro cateto elevado ao quadrado. Só que eu quero a distância isolado. Então, para tirar o expoente 2, passei raiz para o outro lado. Então, essa aqui já é a forma pronta, tá? A distância do ponto A ao ponto B vai ser raiz de XB menos XA ao quadrado, somado com YB menos YA ao quadrado. Lembrando que isso aqui você pode inverter, tá? Pode ser XB menos XA, pode ser XA menos XB, elevado ao quadrado. Por que eu posso inverter? Porque quando eleva ao quadrado, não vai ficar sempre positivo. E aqui também eu posso inverter, tá? Conforme for mais conveniente para mim. Então, a fórmula final ficou como? A distância de A até B, a distância que você quer, é raiz quadrada, aí dentro da raiz, as subtrações das abscissas, não interessa a ordem, você vai subtrair uma abscissa menos a outra. Pode ser XA menos XB, pode ser XB menos XA, elevado ao quadrado, mais a diferença das ordenadas, também não interessa a ordem, tá? Então, aí seria o delta x, né? A diferença de um x ao outro x, e seria o delta y, a diferença de um y ao y. Faz a diferença, eleva ao quadrado.
faz a diferença, eleva ao quadrado. Soma e extrai a raiz. Você tem quem? A distância. Tá ok? Então dá pausa, copia direitinho. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Olha o exemplo. Está aqui o exemplo. Qual a distância entre os pontos? Ponto A, 3 menos 1. E ponto B, 7, 2. Esse ponto aqui, ó. Certo? Ponto A. Está em qual quadrante? Positivo, negativo. Positivo e negativo está no terceiro quadrante, né? Bora ver? Positivo e negativo. Ó, quarto quadrante. Positivo e negativo. Quarto quadrante. Ó. Ok? Vamos lá, agora adiante. E esse aqui, positivo está no primeiro quadrante. Então, ele quer a distância desse ponto A ao ponto B. Primeiro, não precisa fazer ilustração. Tá? Basta lembrar dessa formulazinha aqui. Ó. Distância do ponto A ao ponto B. Você vai subtrair a abscissa de um menos a abscissa do outro ao quadrado. Ordenada de um menos a ordenada do outro, elevado ao quadrado. Então, eu peguei assim. Ó. Aqui está xb menos xa, mas eu peguei xa menos xb. E depois ya menos yb. Então, a distância de A até B vai ser o quê? Raiz, aí xa menos xb. Abscissa de um menos a abscissa do outro. Eu acho que assim fica até melhor, né? Abscissa menos abscissa, 3 menos 7. Está aqui, ó. Elevado ao quadrado. Mais ordenada menos ordenada. É sempre assim. A abscissa do primeiro menos a abscissa do segundo. Depois a ordenada do primeiro, ordenada do segundo. Que ficou 1 menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 4, certo? Isso aqui vai dar menos 3. Menos 4 ao quadrado. Você vai fazendo a conta o tempo todo dentro da raiz. Ó. Até chegar na raiz, se não der exata, para. Se der exata, conclui. Tá? Você não pode cancelar, não pode fazer nada. Né? Substitui. São 3 etapas. Lembra a fórmula, depois substitui, depois faz as continhas. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 3 ao quadrado, 9. Ao somar dá 25, certo? Raiz 5. Então, a distância de A até B é igual a 5. Tudo bem? Vamos lá, agora adiante. Outro exemplo, né? O ponto A, x2, ó, a abscissa x ordenada a 2, é equidistante aos pontos B e C. Qual é o valor de x? Então, olha só, essa palavrinha nova no nosso dicionário, equidistante, quando ele fala que o ponto A é equidistante do ponto B e C, ele está nos falando que o ponto A está a uma mesma distância para o B e para o C. Tá? Ponto A está aqui. Ó. Ponto B e C está lá na frente. Se o ponto A ele é equidistante a B e C, é porque a distância de A até B é igual à distância de A até C. O A está a uma mesma distância do B e C. Então, equacionou assim. Ó. Se o A é equidistante de B e C, então a distância de A até B, aqui, ó, é igual à distância de A até C. Formou essa equação. Só que isso aqui já é uma fórmula, né? Distância de A até B, raiz, aí a abscissa do A menos a abscissa do B, ficou x menos 1 ao quadrado, mais ordenada do A menos ordenada do B. Tudo bem? Ó? Se eu estou relacionando de A e B, é a abscissa do A menos a abscissa do B, depois ordenada do A, ordenada do B. Então, gerou essa fórmula aqui. Ó. Igual distância de A a C, a abscissa do A menos a abscissa do C, ficou x menos 3, ordenada menos ordenada, ficou 2 menos menos 2. Tudo bem? Olha só. Repetir, né? Aqui eu já fiz a continha aqui dentro, ó, deu menos 5. Aqui eu repeti. Aqui eu fiz a conta, deu 4. Agora, nota bem. Se eu tenho raiz de um lado e raiz de outro, eu posso cancelar as raízes. Cancelei essa raiz com essa raiz. E aqui já desenvolvi os produtos notáveis. Ó. X menos 1 ao quadrado. X ao quadrado, menos 2x mais 1. E aqui vai dar 25. X menos 3 ao quadrado. X ao quadrado, menos 6x mais 9, e aqui vai dar 16. Esse x ao quadrado aqui, ó, cancela com x ao quadrado, ficou menos 2x, mais 1, mais 25, só cancelei o x ao quadrado.
Menos 6x mais 9 mais 16. Agora organizando, né? Menos 2x, o menos 6x passa para cá mais 6x, 9 mais 16, o 1 passa menos 1 e o 25 passa menos 25. Isso aqui vai dar 4x, né? Menos 2 mais 6 dá 4. E aqui vai dar menos 1, ó, porque aqui vai dar 25 positivo, que vai cancelar com menos 25, dá menos 1. Então, x é igual a menos 1 quarto. Tudo bem? Então, para esse ponto aqui, ó, ser equidistante desses dois, é necessário que esse x seja quanto? Menos 1 quarto. Se ele não for menos 1 quarto, ele vai deixar de ser equidistante. Ele vai ficar mais próximo ao do B ou do C. Para manter a mesma distância, o x tem que ser quanto? Menos 1 quarto. Você pode até verificar isso aqui, tá? Fica como exercício. Pronto. Pega o menos 1 quarto e põe aqui no x. Ó. Aí calcula a distância de A até B, pela forma da distância. Depois calcula a distância de A até C. Você vai perceber que são o quê? Iguais. Ok? Vamos adiante. Ok. Próximo tópico, tá? O tópico 1 seria a distância entre dois pontos, né? Que é aquela fórmula da raiz. Tópico 2, eu não estou numerando, mas tópico 2, ponto médio de um segmento. Olha só. Aqui você tem um segmento de reta AB. Né? Pegou aqui o ponto A, abscissa XA, ordenada YA. Pegou o ponto B, abscissa XB, ordenada YB. E o ponto médio desse segmento é exatamente o ponto que divide o segmento em dois segmentos o quê? Congruentes, né? Essa é a definição de ponto médio lá da geometria plana, certo? Você tem um segmento AB, o ponto médio é um ponto que divide ele bem ao meio, né? Em dois segmentos congruentes. Só que nós estamos querendo, sabendo as coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto B, eu quero saber as coordenadas do ponto M, que é o ponto médio. Então ficaria assim, ó. Esse ponto M aqui, ó, esse ponto M fica abscissa XA mais XB dividido por 2. E a ordenada YA mais YB dividido por 2. Resumindo, se eu tenho um segmento de reta e quero achar o ponto médio, a abscissa do ponto médio vai ser a média das abscissas. E a ordenada do ponto médio vai ser a média das ordenadas, tá? Abscissa mais abscissa sobre 2, ordenada mais ordenada sobre 2. Tudo bem? Um exemplo aqui, ó. Dado o triângulo A55, B73 e C17, calcule a medida da mediana BM. Então aqui está o triângulo. Você tem um triângulo ABC, né? O A é o ponto 55, o B é o ponto 73 e o C é o ponto 17. Aí ele quer calcular a medida da mediana BM. Professor, o que é mediana? Mediana é uma seriana, né? Mediana é um segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, se ele quer calcular essa medida aqui, ó, eu tenho que calcular a distância do ponto B ao ponto M. Só tem um detalhe, o ponto B nós temos, ponto B é o ponto 73. O ponto M nós não temos, ó. Mas por definição, mediana liga um vértice, que é o ponto B, ao ponto médio do lado oposto. Para eu achar esse ponto M aqui, ó, basta calcular o ponto médio em relação a AC. O ponto médio desse segmento vai ser um ponto M. E depois é só calcular a distância. Então, primeiro trabalho, né? Então, aqui está o primeiro trabalho, né? Que é calcular esse ponto médio aqui, ó, né? Porque a questão se resume em calcular essa medida aqui, ó. Que esse segmento aqui, na geometria plana, ele é chamado de mediana, né? Professor, eu não sei o que é mediana. Está sendo explicado. Mediana é um segmento de reta que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Na verdade, todo triângulo tem 3 medianas. Do ponto B para cá é uma mediana, do ponto A para cá seria outra mediana, né? Ponto médio aqui, ó. E do ponto C para cá outra mediana. Só que ele quer calcular, ele especificou. Ele quer a mediana BM. Então, eu tenho que calcular CM aqui, ó.
Tá bom? QSM é o ponto médio do segmento AC. Então, quem vai ser a abscissa? A abscissa do A mais a abscissa do C dividido por 2. No caso, a abscissa A é 5. Ó. Do C é 1. Então, fica 5 mais 1 dividido por 2. E a ordenada, mesma coisa. Ordenada mais ordenada sobre 2. Ordenada 5 mais 7 sobre 2. Aqui vai dar 6 por 2 vai dar 3. E aqui vai dar 7 por 2 vai dar 6. Então, esse ponto M aqui, ó, as coordenadas é 3 e 6. Não acabou. Agora você vai calcular essa distância aqui, ó. A mediana, a medida da mediana é a distância do ponto B ao ponto M. Aí vem aqui, ó. Mediana BM é a distância do ponto B ao ponto M. Isso é raiz. Aí vamos lá. Do ponto B ao ponto M, né? Ponto B que ele forneceu e o ponto M que você encontrou. Abscissa menos abscissa. 7 menos 3, aqui, ó, A ao quadrado. Ordenada menos ordenada. 3 menos 6, A ao quadrado. Tudo bem? Não esquece da raiz. Aí subtrai a abscissa do primeiro menos a abscissa do segundo, eleva ao quadrado, mais ordenada menos ordenada. Aqui vai dar 4, ó, né, ao quadrado. Aqui vai dar menos 3 ao quadrado. Ora, 4 ao quadrado 16, menos 3 ao quadrado 9. Somando dá 25, raiz 5. Então, a medida dessa mediana aqui, ó, é igual a 5. Tudo bem? Gente, na próxima aula, só exercício. Tá bom? Quarta-feira, né? Só exercício disso aqui. Tá bom? Não vai ficar exercício agora, mas quem tiver interessado, quem tiver empenhado, busca exercício na internet, busca exercício na apostila e faz exercício. Aí na quarta-feira só exercício, tá bom? Forte abraço, fique com Deus.